O André quer Isso, falar? vamos lá. Só aproveitando então esse momento mais livre, só deixar claro aqui que eu acho que a minha posição ela antagoniza um pouco mais não, acho que bem mais com a posição da Mariana do que com a do Hélio, mas as objeções que eu dirigi, que eu vou dirigir agora, são as ideias e não a pessoa, tá? Tô conhecendo a Mariana hoje, eu tenho um trato aqui, o Márcio que estaria aqui hoje, a gente discorda de um monte de coisa, mas a gente tem um trato bastante agradável, então, né, como dizia o Goethe, é tratar de ideias, coisas de... Os senhores tratam de ideias e os escravos tratam de pessoas. Então, sejamos senhores aqui, estamos falando apenas de ideias. A questão, eu queria voltar em alguns tópicos, e vou ser bem rápido, é claro. A questão dos Proud Boys. Eu não conheço, essa fala do Hélio foi muito interessante para mim. Eu realmente, quando eu falei que eu não conheço os Proud Boys, eu realmente não conheço. Tá? Então, eu não sei, não vou defender. Eu sei que o presidente dos Proud Boys é um cubano de pele escura. Tá? Então, os Proud Boys são uma organização neofascista. Bom, acho que os neofascistas e os supremacistas brancos estão com seus conceitos bem nivelados por baixo, porque se eles estão aceitando cubanos de pele escura na sua organização neofascista e de supremacia branca, o negócio está meio nivelado por baixo aí. Então eu não acredito nisso. Seria até interessante na próxima fala da Mariana ela compartilhar a fonte de onde ela achou aquela informação, porque a gente tem que tomar muito cuidado, né? Senão a gente vai no dicionário ali está escrito que é tal coisa, e na verdade, como eu disse, a realidade tem que ser a prioridade, não a régua do mundo ideal, do mundo perfeito. Uma outra coisa, e mais uma vez, estou falando das ideias e não das pessoas. A Mariana falou que por ela, não sei se isso foi uma hipérbole, né, uma figura de linguagem, tal como a questão da consulta de 50 mil, mas ela falou, por mim colocava fogo no policial. Veja, como eu disse, eu sou super a favor das pessoas terem total direito às suas ideias, mas elas não têm direito aos seus fatos. Os fatos são os fatos. Então, assim, você se coloca como moderada, centrista, liberal. Então, eu não sei, eu estou dando aqui essa abertura. Talvez você tenha só usado uma figura de linguagem, mas eu no meu, da última vez que eu chequei posições moderadas, centristas, liberais, etc., eu não vi esse tipo de posicionamento lá. Então, talvez, mais uma vez, ao longo do debate inteiro aqui, eu falei muito de conceitos. Talvez seja interessante rever conceitos, né? E aí ninguém precisa acreditar em nenhuma palavra do que eu falei. Basta ler Hayek, ler Friedman, ler Mises. Esses foram liberais e, né? E num certo sentido, talvez moderados, foram radicais num bom sentido, mas moderados talvez como de um ponto de vista mais do todo. E então essa não é, mais uma vez, pode ter sido só uma hipérbole, mas isso não é um posicionamento exatamente lá muito moderado. Você falou que condena os Antifa, mas o Black Lives Matter, não. Bom, o principal nome do Black Lives Matter, a líder, se eu não me engano é uma mulher, ela disse, então, mais uma vez, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser mais realista que o rei. A gente quer defender alguém, a gente acaba defendendo essa pessoa melhor do que ela própria. Então, o Joe Biden diz que é de centro-esquerda. O programa de governo do Joe Biden promete gastar 7 trilhões a mais. Então, a gente não tem como remar contra esses fatos. Isso são fatos. Isso não são opiniões. E estão sendo ditas pelas próprias pessoas. Então, quando você diz, não, na verdade não é bem assim, na verdade é moderado sim, é liberal sim, você está indo contra o próprio sujeito. O próprio sujeito está falando que não, né? Então a gente tem que tomar cuidado. E a presidente do Black Lives Matter, ela se diz uma marxista treinada. Isso são palavras dela sobre ela mesma. Então não é essa coisa fofinha de a vida dos negros importa. Acreditar no slogan é tudo que eles querem, porque eles vão vender outro conteúdo sob esse slogan bonitinho. É claro que vidas negras importam, todas as vidas importam. Mas a gente tem que, em política, isso é um erro muito comum em política, mas muito primitivo, num certo sentido. As pessoas acreditam nos slogans, elas acreditam nas palavras, mas a gente tem que buscar o conteúdo, não as palavras, no seu sentido de slogan e no seu primeiro sentido. Então, uma pessoa que se diz um marxista treinado em 2020 nos Estados Unidos da América não é uma pessoa moderada, não é uma pessoa fofinha, né? E não é uma pessoa que está só preocupada com a vida dos negros, tá? Então isso precisa ser demarcado com muita clareza. Eu queria falar mais duas coisas bem rapidamente sobre Covid, que eu não tive a oportunidade de falar na pergunta sobre. Duas coisas. Eu acho que muita gente cobrou do Donald Trump uma postura que não deve ser cobrada de líderes.
né? Então algumas pessoas parecem que queriam que o Donald Trump, o Bolsonaro, o Boris Johnson e diversos outros líderes fossem a público e dissessem: corram todos para debaixo da cama, vamos todos morrer amanhã. Queria que todos esses líderes de países importantes do Ocidente e do mundo livre se comportassem como galinhas medrosas. Isso é muito pior. Se eles tivessem se comportado assim, isso seria muito pior do que qualquer outro eventual comportamento público que eles tivessem tido. E uma outra coisa, quando a gente analisa a questão do Covid em mortes por milhão, quando a gente analisa comparativamente, não em números absolutos, as coisas mudam de figura. A gente vê, por exemplo, que a Bélgica foi um dos piores países do mundo no trato com o Covid. Alguém viu alguém falando da Bélgica ou da líder, que é uma mulher de governo da Bélgica? Ninguém. Por que será? Alguém viu os números da Espanha serem escrutinizados aí publicamente? A Espanha é um dos piores países do mundo que está sob um governo de extrema esquerda de Pedro Sánchez. Alguém viu a Espanha ser criticada na mídia dia sim, dia não? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado e ver a coisa num horizonte mais amplo para não ficar preso a certos cacoetes mentais de mídia mainstream, tá? E por fim, para terminar, a questão dos negros e do Trump, alguém falou no chat que o Trump vai melhor com os latinos, principalmente com os cubanos, do que com os negros. Isso é verdade, tá? Quando eu estava falando é que o Trump, comparativamente a outros republicanos, vai muito bem com os negros. O Mitt Romney, em 2012, teve 8% dos votos dos negros. O Trump, em 2016, teve 12%, um aumento de 50%. Parece pouco, mas para os Estados Unidos, para um republicano, e sendo o Trump que foi acusado o tempo todo de racista, isso é muito. E existem estimativas agora que prevêem que talvez o Trump tenha 24% do voto negro. Ou seja, ele vai dobrar o que ele já tinha antes, que já era um número muito elevado. Tá? E é claro que entre os latinos o percentual é ainda maior do que com negros. Então, é interessante, né? Em quem a gente vai prestar atenção? Em quem a gente vai dar ouvidos? Cubanos que saíram de Cuba ou André, pessoas que não têm essa experiência? É isso. Claro. Pode, posso falar encerrei. só uma coisa? Porque porque são três coisas. Óbvio que eu falei, gente, é claro que tem que ter devido processo legal. Eu falei aquilo como Mariana, um indivíduo que pensa e fala. Eu literalmente falo, quando tem um caso de pedofilia, eu falo assim, porra, tomara que morra. Vai fazer o quê? Vai caçar meu bebê por causa disso? Acho que não. Não vai. É minha liberdade de falar uma coisa que eu acho. Então, assim, você perguntou qual fonte eu usei para falar do Proud Boys. Eu joguei no Google e eu cliquei em umas 5 reportagens diferentes. Fica à vontade para me mostrar o contrário. O que eu sei é que desde a UOL até a Wikipedia, até a BBC, o Globo, são mídias esquerdistas? Pode ser, né? Mas assim, e aí a outra. Então, a moderação, isso que é uma coisa que é muito engraçada, que vocês falaram, não sei, a última vez que eu chequei, centrista. Sim, no debate público a gente tem que ter essa cautela. Eu, como advogada, eu tenho essa cautela. Mas aqui eu tô falando, eu falei que eu fiz uma brincadeira. Como quem diz, não adianta botar fogo em carro. Se vocês não conseguem entender que isso é uma figura de linguagem, aí já não é problema meu. Quanto às questões das fontes, eu jogo no Google e eu leio, assim, não sendo carta capital e não sendo essas. Outra coisa. Essa questão do Biden ter falado que se você é um negro que vota no Trump, você não é negro, alguma coisa assim, não lembro, porque eu não tenho essa preocupação em falar em líderes, porque isso aqui não é isso não é uma petição, eu estou literalmente num debate com pessoas que discordam de mim e eu, sinceramente, não estou sustentando realmente a minha defesa. É uma questão, para mim, isso aqui está sendo um exercício de debate e discordância. O Hélio acha o sistema norte-americano bom, eu acho ruim, mas eu, por exemplo, teria dinheiro para pagar um médico bom. Mas, e quem não tem? Então, assim, a gente tem que pensar mais ou menos nisso. Isso é uma coisa muito engraçada, porque vocês falam muito de liberais clássicos.
E eu recomendo que antes... Eu não vou conseguir falar em 10 minutos, nem em 20 minutos. Eu estudo liberalismo desde que eu tenho 16 anos. E hoje eu sou advogada formada. Então, assim, são muitos anos e eu já tive uma fase mais esquerda, mais direita. Eu não gosto dessa classificação, eu acho ela meio porca, assim, eu acho ela rasa. Claro, aqui eu estou literalmente representando a esquerda, mas não é assim, né? As coisas são referenciais. No Canadá, eu acho que funciona muito bem. Aliás, eu acho não, funciona muito bem. Isso é um fato e é gratuito para quem não pode pagar. Porque a gente tem que pensar nessas pessoas também. Eu fico feliz que o Hélio consiga pagar, né, as suas operações de vesícula e tudo mais. Mas saúde não é só um serviço. Não, direito à moradia, saúde, você literalmente precisa para sobreviver, e educação também. Isso está pelo menos na nossa Constituição, tá? A questão da moradia, a gente pode entrar no debate lockeano, se vocês quiserem. A gente pode falar de Locke, mas eu acho que a gente vai ficar a noite inteira aqui. Porque ele falava que a propriedade privada tinha que ter um limite, que é... Se você tá literalmente tendo mais que você precisa para trabalhar e outra pessoa não tem nada, então não pode. Então, assim, existem milhões de liberais clássicos que falam, que defendem o limite. O problema é que eu acho que vocês, libertários, eu não acho errado, tá? É só uma questão de... E eu não tiro o lugar de vocês de falarem que são libertários, ou liberais. Liberais vocês não são. Libertários, ou capes. Tudo bem, pra mim, é porque eu sempre achei que anarquia fosse uma coisa, né, à esquerda, mas agora tem o anarcapitalismo, tudo bem. Sabe, eu sou uma pessoa que eu acho que as coisas evoluem, entendeu? A sociedade evolui. E a gente poderia ficar a noite inteira, então eu recomendo que vocês, antes de falarem, e meus textos têm bases, tá? Tem a bibliografia completa, então se vocês quiserem ler, leiam, se não quiserem, podem chamar de social-democrata, não me ofende também, da mesma forma que eu não considero certos posicionamentos conservadores, né? Conservador para mim foi Margaret Thatcher, e tem gente que é um pouco reacionário, então assim, vai de cada um, tá? Não existe uma cartilha, não existe como é que eu posso explicar? Não existe um manifesto, existem ideias e elas são referenciais, né? Cada país tem a sua estrutura, o Brasil tem uma desigualdade social enorme, então existem várias nuances e é muito esquisito a gente colocar aqui uma pessoa... Eu não, assim, da mesma forma que a esquerda vira e fala, ai, você é fascista, ai, você não sei o quê, fica caçando carteira de liberal. Primeiramente, nenhum de vocês aqui é liberal. Vocês são, salvo engano, um é libertário, o outro é conservador. Então, assim, vocês prezam por um conceito que os liberais... mas aí eu não sei também quem vocês consideram liberais, né? Tem que ver se é o Constantino ou se são liberais de verdade. Vai de cada um. Novamente, os liberais, né, os grupos liberais do Brasil, livres, os liberais que eu gosto, que eu admiro, que eu tenho a honra de ter o contato, inclusive, eu estou muito bem com eles partilham das mesmas ideias que eu. Então, assim, na minha tribo, digamos assim, eu tô liberal, eu tô muito bem, tô obrigada. Então, e eu não fico falando para conservador que tem que fazer isso, X, Y. Então, assim, seria legal se vocês também não fizessem a mesma coisa, porque eu poderia chegar e falar, olha, o André, você compartilhou a Olavo, cara, não é legal. Mas eu tenho mais o que fazer, entendeu? Tipo, eu não vou ficar te policiando, tipo, olha, isso aqui não foi nada conservador, isso foi reacionário. Agora você passou e você tá reacionário. Eu acho que não é tudo que é ruim. É de esquerda, é ruim. Bom, sim, o Black Lives Matter é literalmente, assim como o MTST, também aqui no Brasil é um partido, é um movimento que veio do Partido Comunista do Brasil, não do PCdoB, do PCB. E aí eu vou fazer o quê? Só porque veio da esquerda eu vou falar que é ruim? Não. Da mesma forma que eu não vou ficar falando que o que veio da direita é ruim. Eu pego fatos. Vocês falaram, a economia estava sobrando emprego. Sim, estava. Eu pesquisei isso. Eu não sou uma negacionista. Então, assim, mas ao mesmo tempo eu também não consigo ouvir esse tipo de coisa, ou ler esse tipo de coisa, que, saúde não é direito. Gente, isso é indiscutível, tá?
Pelo menos pra mim. Mas é aquilo. Pode ser que pra outra pessoa... Eu acho meio esquisito esse tipo de coisa. Eu não tô acostumada com esse tipo de coisa. Mas eu acho que cada um tem direito à sua opinião. E eu não acho, e pelo menos pelo debate aqui, eu não achei ninguém reacionário. Eu não achei ninguém antidemocrático, sabe? Eu achei todo mundo muito amistoso. Então, eu não vejo por que... se a gente quer diálogo, se a gente fala tão mal assim do pessoal que chama todo mundo de fascista e todo mundo... Bom, se o Proud Boys não é extremista e supremacista, bom, vocês me mandem links. Eu abri, acho que uns... Nem sei, cara, eu tô abrindo aqui até agora e só tem... Teve um ponto também que é muito importante. O que eu queria resumir agora foi: vamos parar de caçar a carteirinha de liberal do amigo, sabe? Vocês são ANCAPs, sejam ANCAPs, você é conservador, seja conservador. E eu sou liberal. Mas se quiser chamar de sossegado, mas eu acho um debate meio bobo, eu acho meio infantil, tipo, querer caçar a carteirinha da pessoa porque ela escolheu entre o Biden e o Trump. Inclusive todos os liberais brasileiros que eu admiro e que são relevantes estão apoiando o Biden, né? No caso, eu não vi. Aliás, quem de relevante no debate público está apoiando o Trump? Eu queria saber, assim. Essa é uma pergunta. Mas o nosso ponto 3 que eu queria falar é mantendo respeito, não ficar caçando monopólio de virtudes e também não ficar dizendo que fulano é menos liberal, menos conservador. Pergunta: a Margaret Thatcher é menos conservadora por ela ter sido favorável ao aborto? Então, assim, vamos ficar realmente presos ou a gente vai ser pragmático? E eu achei leviano, mas eu não vou dizer que foi reacionário, desonesto. Eu não vou ficar aqui atacando nem fazendo monopólio de virtudes, porque eu odeio quem faz isso. E não é um ódio, tá? É apenas eu não gosto, não é que eu nutro ódio, já que as pessoas aqui estão levando muito ipsilíteres. É só uma coisa que eu evito fazer, é ficar fazendo isso. Então, eu acho que a gente podia ter um debate mais amistoso e menos... se vocês não quiseram falar a respeito da falácia, se não foi uma falácia no sentido de não foi ofensivo, tudo bem. Mas eu fiz questão de mostrar, tá no Google, cada um joga e fala. Eu só acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de flexibilidade ao debater, entendeu? Porque em nenhum momento eu fiquei falando um conservador de verdade. Bom, eu citei que tem conservadores, tem republicanos, né? Desde o McCain até o próprio Bush, que não vão declarar apoio ao Trump, já declararam ao Biden, sabe? O Lincoln Project é um projeto que literalmente engloba os maiores, desde os publicitários, só jogar no Google, Lincoln Project. Tem os maiores nomes, mas ao mesmo tempo, eu não falei você, Hélio, e você, André, vocês não são conservadores, ou vocês não são, vocês são. Eu acho que é só isso que eu acho que a gente tem que um pouco que melhorar pra gente não cair naquele negócio de, você é fascista, ou então você é menos liberal ou mais liberal, porque é equivocado e a gente vai tá criando uma guerrinha ideológica e uma competição de quem sabe mais o conceito que tal. E eu acredito que vocês tenham estudado a fundo o que vocês acreditam e eu sei que eu estudei. Então, é só isso. Tentar não ficar de armadilhazinha, sabe? O que eu falei que me incomodou, eu não joguei indireto, eu não falei, olha, não gostei. Eu falei, olha, Hélio, eu achei meio chocante o Proud Boys. Ponto. Entendeu? Não... E quando eu fui acusada de falácia, eu falei, olha, não é falácia. Eu usei uma figura de linguagem. Então é isso. Eu só quero deixar bem claro, porque quero um debate amistoso, né? Mas achei que eu fui mal interpretada nessas partes. Mas assim, não sei se foi por mal ou por bem, tô só falando que a gente pode divergir sem precisar ficar caçando a carteirinha dos outros. É isso. E se quiserem mandar links que vão recuperar algum tipo de imagem que o Proud Boys tenha, eu tô procurando aqui na internet e não estou achando. E o fato de ser latino, ser cubano, não quer dizer nada. Vocês realmente não conhecem pessoas que no volta e meia tem exposed
Como o André falou, ninguém no Brasil é branco, de fato, ok. Mas existem grupos que são simpatizantes de Hitler aqui no Brasil. E aí, vai falar o quê pra eles? Às vezes a pessoa acha que é branca, eu não sei. Cara, eu não estou aqui dizendo que tem coerência, eu estou dizendo que a mídia diz que... E aí você vai me dizer que a mídia é o quê? De esquerda? Não sei, eu estou achando aqui. Eu aceito, eu peço, inclusive, esses links, porque não foi por mal. Eu só literalmente vi em todos os lugares que Proud Boys é supremacista, alt-right e... O que mais? E só admite homens. Assim, mas vai de vocês aí, podem me mandar. Não estudei a fundo, eu nem quero, inclusive, mas se eu tiver equivocado, eu faço meia culpa, não tem problema nenhum em errar, eu acho ok. É isso. Lucas, ainda tem um tempinho para falar? Claro. Também já está bastante extenso, acho que a gente já está caminhando para as considerações finais. Só explico, como eu disse, né? Na verdade, é meio que uma repetição de coisas que eu já disse. É que num debate, a gente discute as ideias da pessoa. E aí, se eu tenho uma ideia, você tem outra, é sinal que nós discordamos. E as discordâncias, elas estão expostas. Então, acho que isso é o funcionamento normal e perfeito de um debate, né? Isso não é um problema. O debate é assim. A coisa do carteirinha de liberal, deixa eu explicar um pouco isso. Primeiro, é que, na verdade, assim, num debate sério, a gente discute conceito. Então, eu só coloquei uma questão conceitual, entendeu? Um conceito de filosofia política, de ciência política, até, assim, por exemplo, Mariana, pensa aí numa pessoa que você não considera liberal. Você gostaria que eu a chamasse de liberal? Provavelmente não, porque a gente tem que ter um respeito pelo conceito, né? Não é fiscalizar ou buscar a carteirinha de liberal, não é nada disso, mas assim, a gente está numa discussão conceitual, onde conceitos de filosofia política e de ciência política estão em discussão, e em todo momento eu só tentei entender qual liberalismo é esse que tolera um político que proponha um aumento de gastos da ordem de 7 trilhões. Entendeu? Se eu chegar aqui e falar o Lula é um liberal tanto quanto a Mariana, eu tenho certeza que você não vai gostar disso. Por quê? Porque você tem um apreço pelo conceito e você não quer que ele seja empregado e colocado dentro de uma pessoa que não é representativa daquilo. Então, a minha discussão ao longo do debate sobre esse ponto todo é esse. Eu queria colocar também que dentro do universo liberal, como eu disse, eu não sou liberal, né? Eu sou conservador, mas acho que ninguém aqui acredita em lugar de fala, principalmente num debate conceitual. Todo mundo pode falar de todos os conceitos, inclusive eu te convido a falar tranquilamente à vontade de conservador, se quiser discutir conservadorismo comigo, esteja à vontade, eu não tenho problema com essa discussão conceitual, eu acho que ela é boa, na verdade. E existe dentro do movimento liberal essa discussão, sim. Eu tenho tratado disso porque eu tenho amigos liberais que já estiveram aqui no canal do Lucas, inclusive, que também estão incomodados com essa coisa de, tipo, Joe Biden é liberal, tipo, liberal é a favor de certas coisas que estão em desacordo com a tradição liberal, entendeu? Eu também não tenho problema se é liberal, se é social-democrata, no sentido de a pessoa é liberal, a pessoa é social-democrata. Não tem problema nenhum com isso. Eu só estou tentando ter uma precisão conceitual, porque eu acho que isso é científico, isso é o correto e é isso que a gente busca. Né? E tem gente, sim, dentro do movimento liberal que está incomodada com essa tendência, que é justamente o que eu expus desde o começo do debate, que o liberal americano ele é um conceito diferente, que difere da tradição do liberalismo clássico. Só isso. Né? Então são coisas diferentes. Não tem nenhum problema você pertencer a um, ao outro, defender um, defender outro. Eu acho que a gente precisa ser claro e precisa ser preciso no uso dos conceitos. Pelo menos para mim, isso é muito importante. Mas não tem a ver com régua ou pertencer ao clube, não pertencer ao clube. Tá? É só uma questão de precisão conceitual mesmo. E eu acho que ao longo... Posso fazer um OBS? Claro. Se você me permite? Claro. Porque, assim, você falou, eu entendo, a gente tem que falar de conceitos, mas a gente literalmente tem duas opções aqui, sabe? É o Biden e o... Aliás, eu acho que fica até melhor assim, né? Eu acho que fica mais... não sei, mais debate, né? Mais diálogo. Acho que fica melhor até, não sei se vocês preferem, é uma sugestão.
Ficar assim aberto, você fala? Também acho bom. Porque eu acho que é mais fácil, Se vocês a preferirem. pessoa consegue interagir mais, entendeu? E assim, tá respeitoso, pelo menos. Aí, como eu tava falando com o André, óbvio que bom, eu acho que dentro do Democratas, o Biden, de fato, é o que a gente pode dizer que ele seria um liberal, da mesma forma que o Bush pai foi um liberal. Eu acho que o liberalismo ele é completamente amplo, ele não tem muitas premissas porque a gente não quer o fim do Estado, entendeu? A gente pode ficar nesse debate conceitual a noite inteira, mas o que eu queria te mostrar, André, é que a gente tem duas opções, só duas. Porque, assim, o Hélio sabe que não tem muita chance, entendeu? Entre o republicano e o democrata, sempre foi, e eu acredito que sempre vai ser. Então, assim, dentre esses dois, você realmente discorda que um liberal prefira o Biden ao Trump? Tipo, ao meu ver, é uma questão de, assim, não tem nem o que dizer, vai pro Biden. Você acha que um liberal clássico, que entende a tradição liberal clássica, porque aí a gente chega no ponto. Você acha que essa é a postura que um liberal clássico toma, que o Milton Friedman tomaria, que o Hayek tomaria, ou é o conceito de liberal que eu expus lá, que é o quê? É o progressismo moral plus social-democracia barra economia mista na economia. Se o seu ponto for que este segundo liberal vai para o Biden, eu concordo. Eu só estou tentando deixar claro para as pessoas que é desse liberal que a gente está falando, e não do cara da tradição liberal clássica, do qual Mises, Hayek, Friedman, etc., são representantes. A minha questão conceitual é apenas essa. Não tem nada a ver com... o Trump representa mais o liberalismo clássico? Não, eu disse que não. Ele é protecionista. Eu disse que não, eu falei pro Hélio, eu falei, olha, é um problema pro libertário, por exemplo, porque nenhum dos dois, assim, a Jorgensen não vai ser eleita, né? A gente pode praticamente afirmar isso, e a opção é Trump-Biden. Exato. Então, talvez o liberal não vá para nenhum dos dois. Talvez ele... Não, mas vamos supor, morrer queimado ou morrer afogado, tá? São duas opções. Você pode anular também, coisa que eu me arrependo de não ter feito. Não ir votar, várias vezes na vida. Mas assim, é o que eu tô te falando. Eu não estou falando que o Biden o Biden e o Obama são os liberais e que Locke e Mises. Não estou falando isso. Eu só estou falando que dentre esses dois, um tá mais pro livre mercado e o outro... Cara, o Trump é bom, pode ser bom, pro americano, entendeu? Eu, pelo menos, entre esses dois, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que a escolha é fácil, sabe? Não é como PT e Lula, PT e Bolsonaro, que eu, pelo menos, não tem nenhum ali que eu consiga. Agora, no Biden e no Trump, eu consigo pensar, bom, não vai virar uma Venezuela, então pode ser, vamos lá. Não tô falando que ele é o liberal. Então chegamos num acordo. O Biden não é um liberal. O Biden não é um liberal. Alguém que tem na sua proposta aumentar em 7 trilhões o gasto pode ser um social-democrata, mas não é um liberal. Então, se chegamos num acordo quanto a isso, aí cabe ao liberal genuíno, na medida em que ele tem a escolha entre Trump e Biden, excluindo aí os outros candidatos, e a opção de não ir votar, evidentemente, qual das duas plataformas ele acha que está mais de acordo com isso. Né? Aí, realmente, existem pessoas que pode ser que esse liberal genuíno opte pelo Biden. Eu acho que isso pode acontecer, mas eu confesso que eu não entendo. Né? Isso pode acontecer porque a gama de possibilidades são... Tem vários liberais que não gostaram de quem votou no Bolsonaro pelo Paulo Guedes, que sempre foi um nome que ninguém poderia falar mal, entendeu? Mas é aquilo. Aí você vai me dizer, olha, você bota a economia em primeiro lugar ou a liberdade individual? Aí eu concordo com você, aí talvez... Mas aí eu acho que isso é dar um mérito à esquerda que ela nunca teve, sabe? Tipo, que eles nunca foram preocupados com liberdade individual. Então, entendi, é muito complexo. Eu acho que é literalmente colocar como se a esquerda fosse preocupada com... E eles não são, sabe? É uma questão de... Eu acredito no centro, entendeu? Eu acho que um verdadeiro centrista, na verdade... Eu acho que o verdadeiro centrista é aquilo. Você conversa com a pessoa, você não sabe muito bem... Ela tem ideias... Ela gosta da esquerda e gosta da direita. Tem coisas boas ali e aqui. No meu juízo de valores, eu iria de Biden, entendeu?
Mas eu não estou falando que ele é a tradução do liberalismo. Ah, ok. Tá? É só isso. É só uma questão de o Trump não protecionista, não é progressista nos costumes, como você diz. O que eu vou fazer com ele, entendeu? É aquela velha coisa do tem que escolher um, né? Aí o meu pêndulo vai para lá, mas é aquilo. Mas aí, então vamos lá. Na entrevista da CNN, o Biden disse que ele é de centro-esquerda. Então, e aí, como eu disse ao longo do debate, tomando o devido cuidado para a gente não ser mais realista que o rei, porque ele próprio está dizendo isso. Então, eu acho que não cabe a nós dizer que não, né? O próprio cara está dizendo, a não ser que a gente emplaque na tese de que ele já está com as faculdades cognitivas defasadas. Se ele está dizendo que ele é isso, é muito provável que ele seja. Então, eu acho que até mesmo o liberal. Então, vamos lá, agora a gente já. Você Mas você concorda que no Democratas ele é o centro-esquerda e o Sanders é o socialista? Ah, sem dúvida. Então, sem dúvida. Aqui no Brasil, a gente está muito na merda, desculpa o palavrão, mas aqui o nosso centro-esquerda é o quê? O trabalhista, o PT, entendeu? Então, assim, quem me dera o centro-esquerda fosse como Democratas e o socialista não fosse o Boulos. Entende o que eu tô falando? É uma questão de como eu tô aqui no Brasil, eu vejo o Biden e eu falo, gente, centro-esquerda tá ótimo. Por que aquilo? No Brasil, a galera é mais extrema do que o extremo. O extremo de lá é quem? O Sanders? Tá, ok. Olha quem é o nosso extremo aqui, sabe? Teve gente falando de Stalin. É outro nível aqui, sabe? Então, é claro que a gente vai olhar pro democrata e vai falar, vambora, sabe? A gente tá desesperado. Eu tô desesperado. Não, sem dúvida. Eu disse ao longo da minha fala, já estou encerrando, tá, Lucas? Ao longo da minha fala, eu falei, se eu fosse um americano nos anos 70, entre escolher um Rhino, que eu falei, essa coisa do Rhino, a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de republicanos que condenam Trump, porque o fenômeno dos Rhinos é um fenômeno comum. São os caras que eles estão no Partido Republicano, mas eles não são republicanos. Se eu estivesse nos anos 70, nos Estados Unidos, e tendo que escolher, convicto de ir votar, e tendo que escolher entre Biden e um republicano fraco, talvez eu votasse no Biden nos anos 70. Talvez. Agora, é como eu contextualizei. A gente está em 2020, um partido democrata muito radicalizado. A gente nem teve tempo de tocar na questão da saúde mental do Biden, que é um ponto que é levantado não estou falando que é ou não é, mas estou falando que é um ponto levantado. Né, é uma questão que se discute. Então, quem vai estar no controle vai ser a ala mais radical. Por exemplo, o Biden, ele já declarou que talvez ele escolha a Pocahontas lá, esqueci o nome dela, para não a Kamala, a senadora Pocahontas, eu esqueci o nome dela, que disse que tinha sangue indígena, mas não tinha, para ser secretária do Tesouro. Essa mulher é da mesma estirpe do Sanders. Então, a Warren, isso, Elizabeth Warren, né? Então, eu não sei, apesar de eu entender o liberal que talvez vote, o liberal no sentido que eu disse, que talvez vote no Biden, eu acho que ele deveria ter sérias preocupações, considerando a Kamala Harris, considerando a ala cada vez mais radical do Partido Democrata, considerando que a Elizabeth Warren, que é uma pessoa do Partido Democrata que acredita na teoria da pilhagem marxista, ela acha que as pessoas ficam ricas apenas e tão somente porque elas exploram os pobres. Então, o Biden quer colocar essa mulher na Secretaria do Tesouro. Então, mesmo o liberal, no sentido que eu trouxe, que é o progressista social mais economia mista, acho que até essa economia mista está meio em risco, né, considerando esse tipo de coisa. Mas, assim, para não esticar muito mais, eu acho que os pontos ficaram claros. Porque a gente percebeu que, assim, não é que eles são a tradução. Acredito que o Trump, não sei, você se diz, pelo que eu li, você é conservador. Eu não sei, você não deve considerar o Trump exemplar, eu acho, entendeu? Então, eu acho que a gente está literalmente tendo que escolher entre a cruz e a espada. E aí eu entendo totalmente quem vai para o Biden. E eu entendo que você não entenda quem vai para o Biden. Porque, obviamente, a gente está em espectros diferentes. E por isso que eu falo que esse negócio de esquerda e direita é engraçado. Porque a Warren é muito radical. Mas ela não chega aos pés do que a gente tem aqui no Brasil, entendeu? Então, é aquilo, é referencial, sabe? E como a gente está num lugar onde os extremos são realmente muito extremos, a gente consegue olhar para o nosso conceito de liberal acaba ficando mais
mais amplo. Mas não estou dizendo que ele é um liberal, até porque eu acho muito difícil classificar indivíduos, né? Tem muita gente que se diz liberal e não é. E tem muita gente que não se diz liberal e agiu como liberal, e teve um governo liberal. Isso tudo é muito complexo, a gente poderia discutir a noite inteira. Mas eu fico feliz que a gente conseguiu delinear que são duas opções e aí a pessoa pondera, entendeu? Eu acho que essa é a questão. E, claro, a gente pode falar das acusações. Tem acusação para todos os lados, entendeu? Um dos meus melhores amigos tipo, super, super, super apaixonado pelo Democratas. E ele fala, olha, não você vê que o Biden é amigo do McCain. Não, as coisas não são separadas tanto, assim. Às vezes elas se misturam, tem alas. Então, acho que não vale a pena a gente ficar endeusando, apesar do Obama ser muito carismático. Eu realmente não sei. Esse homem tem que ser estudado. Ele mexe com a pessoa. Ele tem um carisma que vai além do normal. Mas, via de regra, eu sou contra... Por isso que eu falo, eu sou uma pessoa moderada, mas eu admito as minhas falhas, entendeu? Eles falaram, como é que pode uma advogada falando isso? Gente, eu não sou advogada criminal, eu jamais seria. Porque eu nunca ia conseguir defender um cara que chega pra mim e fala, olha, matei isso. Eu não vou defender você, entendeu? Então eu acho que nada mais moderado do que você saber os seus limites e suas fraquezas, entende? Por isso que eu não tenho vergonha de falar as coisas que eu falo, que são opiniões pessoais, porque eu sei que eu não tô falando elas, não tô pregando, entendeu? E eu tô literalmente falando, olha, Mariana, se tivesse olha, pena de morte pro policial lá que pagou fiança e saiu. Não me incomodaria, entendeu? Dele. Vê aquele vídeo, você vê que teve requinte de crueldade, entendeu? Não adianta você querer falar que não, e você olhar a ficha do cara, ele tem histórico, geralmente latinos e negros, ele agride. Então, assim, são coisas que a gente bota na balança. Pode ser que... E tem gente que bota a economia... Eu acho a economia importantíssima, entendeu? Mas se eu priorizasse só a economia, eu teria voltado no Bolsonaro, porque, em tese, o Guedes seria o concurso, sabe? Mas eu falei, jamais votaria nesse homem, eu abomino ele. Então é isso. O meu liberalismo é por inteiro, sabe? Mas as minhas opiniões mais radicais, sabe o que eu faço? Eu exponho as minhas fraquezas. Eu falo, olha, não tenho... como é que eu posso dizer? Sou muito apegada a essa pessoa ou tenho muita raiva desse assunto para opinar. Eu literalmente faço isso. É difícil, entendeu? Porque as pessoas realmente querem pagar muito de neutras. Eu falo a real. Eu falo, olha, não me peçam... O Sampaio sabe. Eu falo, não me peça opinião e não me peça nunca para atuar na área criminal, porque eu odeio ver alguns crimes, né, como eu já citei, e tem pessoas que eu literalmente vou passar pano, porque eu gosto delas, entendeu? Então eu reconheço essas fraquezas, eu sou humana, não sou neutra, não existe neutralidade, sabe? Então eu acho que nada mais moderado do que você reconhecer os seus limites. Por isso que eu falo, olha, do Biden eu consigo falar com mais frieza, digamos assim. Mas o Obama eu já teria uma tendência a passar pano, entendeu? Como eu acho que você pode ter com algum outro político. Eu acho que é humano a gente reconhecer que a gente tem apegos, sabe? É isso. Opa, alguém mais gostaria de falar nesse tempo livre? O Hélio gostaria de falar? Posso falar Pode falar. agora, Lucas? Vamos lá. Eu vou encerrar essa fala. Aqui nos Estados Unidos já são, na verdade, 9h41, aí já deve ser, acho que, quase 11. Então, eu vou falar e vou ficar mais alguns minutinhos aqui, mas logo eu vou ter que me retirar. Mas antes de me retirar, eu gostaria de, primeiramente, falar que eu tenho um extremo respeito, né, perante o André, a Mariana e você. Eu acho que o respeito no debate acadêmico-científico ele é extremamente importante, sem sombra de dúvidas. Então, enquanto pessoas, né, enquanto debatedores aqui, eu tenho um grande respeito e admiração, né, pelo ser humano em si, independentemente do que ele se intitule. Né, até porque eu não acho que a gente vai conseguir mudar o mundo através da força e da violência. Se eu acreditasse nisso, eu não seria um libertário. Mas, enfim,
Uma vez eu assistindo, né, ao Jordan Peterson, ele foi perguntado a seguinte questão: por que o seu direito de falar deve ser mais importante do que o meu direito de não sentir ofendida, ou de não sentir ofendido? Essa foi uma pergunta que foi feita para ele lá na Grã-Bretanha, na Inglaterra, se eu não estou enganado, né, num programa de televisão, e ele disse o seguinte, e eu gravei isso, porque para que eu fale e para que eu possa exprimir ou passar, né, a me expressar, eu preciso correr o risco de ofender a quem está conversando comigo, ou pessoas que estão me assistindo, né? Então, é importante nós entendermos essa questão, que para que eu fale, ou para que qualquer pessoa fale, seja a Mariana, seja o André, você ou eu, né, ao falar, ao expor a sua ideia, você automaticamente pode estar ofendendo alguém, não porque você queira, mas é porque é o que você está colocando lá. Então, o seu direito de falar, o seu direito à liberdade de expressão, ele não pode ser tolhido de forma alguma, né? Outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é uma fala que foi expressa pelo, eu esqueci o nome dele, acho que é Ben Shapiro, aqui dos Estados Unidos. Ele falou que facts don't care about your feelings, né? Fatos não importam com os seus sentimentos. E a verdade é essa: fato é fato, definição é definição, 2 mais 2 é 4. Se você acha que 2 mais 2 sendo 4 é uma mentalidade racista, tudo bem, pode achar, mas fatos são fatos, né? Então, e nós não podemos deixar de analisar nessa situação aí. Eu sempre ensino isso nas minhas aulas, e por isso que eu fiz questão de ficar até agora e passar esse ponto. A Mariana, com certeza, se ela estivesse aqui nos Estados Unidos, ela seria uma liberal. Não no sentido clássico, mas no sentido como os americanos veem mesmo, no sentido de ser mais à esquerda do que à direita ou do que no centro, né? Então, se ela estivesse nos Estados Unidos ou no Canadá, ela seria chamada de liberal. Assim como, por exemplo, os meus sogros que votam no Partido Democrático, no Partido dos Democratas, são chamados de liberais aqui. Mas é importante essa definição de que liberal nos Estados Unidos, liberal no Canadá, não é a mesma coisa que liberal no Brasil ou liberal na Europa. Então, essa distinção tem que ficar clara, e vocês já cansaram de falar sobre isso, aí eu não vou ficar repetindo. Agora, um ponto importante, que eu sempre trago para as aulas de ciência política, é o seguinte: quando nós falamos em libertarianismo, nós falamos em minarquistas e nós falamos em anarcocapitalistas. Existem outras divisões também, mas elas acabam se encaixando em alguns desses pontos. Hoje, atualmente, quem são os minarquistas? São os liberais clássicos. Minarquistas acreditam na existência do Estado. Tá, eu sei que vocês já sabem disso, eu tô falando isso para quem está assistindo, a gente não sabe. Mas libertários minarquistas são liberais clássicos, porque eles acreditam na existência do Estado mínimo, que o Estado exista minimamente para exercer algumas funções. Esses libertários minarquistas são os liberais clássicos. Certamente a Mariana tem posições que são comuns aos liberais clássicos, e da mesma forma que você, Lucas, e o André também tem. Mas essa divisão é importante. Liberais clássicos são nada mais nada menos que libertários minarquistas. Agora, anarcocapitalistas, que eu inclusive me intitulo como né, que estou muito mais para o lado de anarcocapitalista do que para libertário minarquista, são pessoas que acreditam que, se o Estado não existisse, as instituições privadas poderiam passar para as pessoas, aliás, poderiam se organizar, se estruturar com a sociedade de uma forma muito melhor do que tendo um Estado centralizado, né? Então, essa é a diferença básica. Se você pegar qualquer manual libertário de ciências políticas, você vai ver essa distinção. É isso. Então, gostaria de passar essa pontuação aí para vocês. E só para finalizar, uma coisa que eu sempre tentei ensinar para as pessoas, e essa é a minha birra com o direito. Eu chamo de birra porque as pessoas do direito, e eu sendo do direito, acho que eu posso falar isso com tranquilidade, principalmente tendo ensinado alunos do direito, a birra das pessoas, aliás, do estudante de direito, é sobre o que é ser direito, o que é ser direito, o que é ser direito. Enquanto nós, brasileiros, tivermos na nossa cabeça de que o Estado tem que dar tudo, que tudo é direito, que tudo pode ser vindo do Estado, ou que quase tudo pode vir do Estado, nós não vamos crescer. Os Estados Unidos se tornou a maior potência do mundo, que é hoje, não é porque os americanos, e eu estou aqui, eu vejo isso com
muita clareza, não é porque os americanos querem que o Estado dê coisas para eles. O que os americanos querem, na verdade, é serem deixados, a maioria, na verdade, é ser deixado de lado, o Estado pare de encher o saco, para que eles possam viver a vida deles da forma como eles preferirem. Né? Então, eu acho que para nós brasileiros crescermos mentalmente, cientificamente, mentalmente, economicamente, da forma como nós quisermos, isso apenas vai acontecer se nós diminuirmos o tamanho do Estado ao máximo. E hoje, os Estados Unidos está quebrado, totalmente quebrado, com 27 trilhões, indo para 28. Se o Biden ganhar, vai pular de 30 trilhões de dólares em débito, e não há solução. Ou você vai aumentar imposto, ou você vai não pagar a dívida, vai fazer o que eles chamam de default, que é muito ruim para os Estados Unidos, ou então você vai pegar mais empréstimos com outros países para poder pagar essa dívida, que vai se tornar uma outra dívida. Então, não existe solução. Agora, eu particularmente, como eu sempre digo, aqui o Partido Libertário, com o qual eu sou vinculado e defendo, o nosso intuito não é só ganhar uma eleição. O nosso intuito é educar os eleitores para que eles consigam perceber isso que eu estou falando aqui. É claro que, muito possivelmente, a Joe Jorgensen vai perder essa eleição, mas muito possivelmente o número de libertários que aumentou nessa eleição, que começaram a seguir o libertarianismo e o Partido Libertário, certamente será maior do que o da anterior. Então, o objetivo do Partido Libertário não é só ganhar uma eleição, mas também educar as pessoas. Né? Então, se eu tivesse que escolher hoje, eu te falo com total clareza, eu não votaria nem no Trump, nem votaria no Biden, porque, para mim, são ambos péssimos. E como hoje, aqui nos Estados Unidos, você tem o Senado, que é o famoso checks and balances, você tem o Senado, que atualmente, Lucas sumiu aí, mas espero que ele volte. Estou finalizando aqui já. O Senado, que agora é o anarcocapitalismo aqui agora, você que manda. Mas, enfim, aqui nos Estados Unidos hoje, como você tem o Senado sendo majoritariamente republicano e a Casa dos Deputados sendo majoritariamente democrata, independentemente de quem ganhar, seja Trump ou seja Biden, o checks and balances vai acabar atuando de uma forma aí. Então, é importante nós vermos isso, né? Mas, para finalizar aí, como eu sempre falei e bati na tecla, sempre lembrem-se do seguinte ponto: a escassez não respeita o direito. Quando eu digo que a escassez não respeita o direito, eu estou dizendo que a economia é maior que o direito. Por quê? Porque a economia não depende de teorias, a economia não depende de vontade. Ela é um código existente, automático, na vida. Né? Para que você tenha acesso à saúde, tem que existir um leito, tem que existir um médico treinado, tem que existir várias coisas. Para você ter uma casa, tijolo não cai do céu. Alguém tem que fazer esse tijolo, cimento, por aí vai. E agora, o que eu estou dizendo, não tem problema nenhum se você acredita que o Estado tem que dar aquilo para as pessoas e que aquilo é um direito. Mas a pergunta que eu deixo para todos aqui que estão nos assistindo agora é: quando a escassez bate na porta, igual aconteceu nessa vez agora da pandemia aí, e o direito não consegue prover uma solução para isso, o que a gente faz? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês aí. Mas é aquilo, o estado mínimo para você, qual o estado mínimo? Você que é minarquista. Eu gosto muito da Renata Barreto, que é minarquista. Ela foi minha primeira liberal mulher que eu conheci no Brasil. E eu te pergunto, cara, para mim o mínimo é literalmente, como até Hayek falava isso, ele falava, olha, uma situação de catástrofe natural, ou então ajudar aquela pessoa ali que não tem dinheiro para nada a sobreviver, entende? Então acho que até um minarquista, e a sua candidata é ótima, inclusive, pelo que eu li dela eu adorei. Sim, na verdade você não está errado quando você coloca essa situação aí. Eu não conheço a Renata Barreto pessoalmente, mas eu sei que ela é muito famosa aí no Brasil, inclusive até sigo ela no Instagram, mas enfim, eu nunca tive a oportunidade de trocar ideias pessoalmente com ela. Mas você está correto, eu acho que os minarquistas, eles querem que o Estado haja, mas haja de forma mínima, né? E ela mesma vai falar isso, ou seja, provendo o mínimo do mínimo possível, né? Agora,
O único pontinho que você errou, mas isso aí é porque você não me conhece ainda, eu não, na verdade, eu não me identifico como um minarquista, né? Eu sou, na verdade, eu estou em transição, mas eu sou muito mais um anarcocapitalista do que um minarquista. Mas isso eu falo para você, assim como eu sempre falei para todos os meus alunos, para todos os meus amigos, e falo nas palestras aqui nos Estados Unidos. Para você chegar no anarcocapitalismo, não tem como você dar um pulo do que a gente é agora para a completa inexistência do Estado. Então, são etapas sociais e econômicas que nós precisamos avançar aos poucos, provavelmente... Sócio, não só econômicas, né? Sim, sócias e econômicas. Porque estamos aqui no chat vendo o anarcocapitalista mais famoso do Brasil, Paulo Cogos, e não sei, eles só querem liberdade na economia. De individual, ele é contra tudo. Na verdade, eu nem tô vendo os comentários, eu só coloquei no... voltar aqui, tinha caído aqui a internet no meio da live, hein? Não, sem problema. Abandonou. Mas a sua candidata é ótima. Eu vi uma frase dela, que é aquela frase que viralizou, e eu gostei muito, eu achei genial. Ela falando de... acho que era prostituição e economia, e ela também é pro-choice. Eu achei ela ao máximo. Sim, só para finalizar a ideia aqui, Mariana, eu acho que você definiu bem aí a questão, né? Mas quando nós falamos em escola austríaca, e eu sendo membro da escola austríaca aqui dos Estados Unidos, eu me sinto no dever de falar isso, né? Quando nós falamos em escola austríaca, nós começamos em Menger, né? E passamos desde Menger aí a Mises, Hayek, e nós vamos chegar, e vários outros autores, ficaria a noite inteira falando deles, mas nós vamos chegar em autores que são anarcocapitalistas, né, como o principal deles, o Murray Rothbard e o Hunter Mahoe. Aí já não gosto. Não tem problema. Na verdade, para sustentar o anarcocapitalismo, você precisa entender muito bem, né, do que é a economia austríaca, né, do que ela propõe, do que ela vem. Então, acho interessante colocar essas pontuações para as pessoas entenderem, né, o que é um liberal clássico, né, / aí eu coloco aí uma barra, liberal clássico, libertário. Mas tem mais clássico aí, não é só a escola austríaca. Temos Friedman, porque eu vi no chat uma pessoa falou, taxação progressiva. Friedman? Sim, você está falando da escola de Chicago. A escola de Chicago produziu... Exato, é a escola que eu particularmente mais gosto e que eu acho que, ainda assim... É porque eu me considero... Para mim, liberal clássico no Brasil, mas essa é uma opinião polêmica, eu prefiro que vocês leiam o meu texto, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira, vocês vão me botar na fogueira. Então, se quiserem ler, eu sou liberal e progressista, entendeu? Então... É aquilo. Eu tenho minhas fontes, eu tenho meus autores preferidos. O único da escola austríaca que eu realmente gosto bastante é o Hayek. Eu gosto muito dele. Mas de resto é Chicago pra lá, sabe? Não, mas eu respeito, assim. Desde que você não seja um reacionário, que é tipo, sabe? E o que você não é, você é super respeitoso. Inclusive, a sua candidata, ela é, de certa forma, progressista nos costumes, né? Porque então, para mim, não, essa é a questão. Os libertários não vê progressista no costume e conservadores na economia. Nós, libertários, nós temos, aqui nos Estados Unidos, nós temos a maneira de dizer o seguinte, não importa se a bota é do pé esquerdo ou do pé direito, se ela está pisando no seu pescoço. Então, é exatamente isso que a gente prega. Nós somos... libertários para os costumes e somos libertários na economia. Né? Então, na verdade, isso eu estou dizendo aqui pelo próprio Partido Libertário mesmo, que nós queremos a liberdade plena, porque nós defendemos que não existe liberdade pela metade. Né? Então, mas voltando no que você falou, você também está correto, e acho que é importante falar isso. Quando nós falamos em libertarianismo clássico, ou então em liberalismo, aliás, libertarianismo, minarquismo ou liberalismo clássico, nós falamos na Escola de Chicago de Economia, nós falamos na Escola Austríaca. A Escola de Chicago de Economia, ela tem várias pessoas também, mas o Milton Friedman e o Thomas Sowell, eu acho que eles são os principais exponentes de lá. Né? Então, eu até aconselho, não sei se você já ouviu de Thomas Sowell, mas eu aconselho até para as pessoas que estão nos assistindo, ler bastante Thomas Sowell, porque ele desvenda muito essa questão da política identitária, que hoje em dia é uma parte muito grande. Eu não gosto muito, não. É um dos melhores autores da escola austríaca. Aliás, desculpa, da escola austríaca não, da Universidade de Chicago.
Se você quiser tentar alguns livros dele, eu acho que você vai gostar. Não, eu dei uma lida por alto, nunca li livro, mas a Renata fala bastante dele. Aí eu dei uma fuxicada por alto, eu alcançando, nada demais. Sim, mas sim. assim, não é muito meu estilo. Mas isso é uma dúvida, realmente, assim, porque eu realmente nunca conheci nenhum ANCAP que fosse realmente coerente com o conceito de liberdade, sabe? Você é que nem ela, no caso, porque ela literalmente fala que ela é a favor do aborto, por exemplo, que é um tema que vários ANCAPs rejeitam. Ela não fala isso. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que o assunto sobre o aborto, na verdade, ele é multifacetado. Por quê? Porque ele depende de várias questões que não necessariamente são especificamente econômicas, né? Quando você fala em aborto, hoje seria o maior problema dentro do libertarianismo, porque os libertários que são minarquistas, eles não apoiam o aborto, e os libertários que são anarcocapitalistas, que seguem a linha, né, de Murray Rothbard, eles consideram o aborto como sendo válido, porque eles consideram o corpo da pessoa como a primeira propriedade privada. Se o seu corpo é a sua primeira propriedade privada, então o que vem em decorrência disso, ainda que seja uma vida dentro dela, né, você teria a liberdade de retirar essa vida. Né? Outro ponto que os ANCAPs costumam trazer é o seguinte: o fato de um Estado legislar que aborto é crime não faz com que as pessoas não tenham aborto. Aí no Brasil, por exemplo, você tem pessoas que tomam Citotec até hoje, porque não pode abortar, ou então que vai tentar abortar com algum tipo de chá, ou em clínicas clandestinas e acabam morrendo. É igual aqui nos Estados Unidos. Ou você paga caro e vai para outro país, como amigas minhas já fizeram. Sim, porque literalmente faz quem pode, né? Sim, então é outra coisa aí. Mas, enfim, isso na verdade, que eu estou dizendo aqui, são detalhes pequenininhos dentro de um universo gigantesco, né, sobre a questão do aborto e por aí vai. Mas, só para finalizar aqui, para não tomar mais tempo de ninguém aí, a questão que eu sempre friso, que eu peço para as pessoas entenderem, é que hoje, libertarianismo, ele se divide entre anarcocapitalismo e minarquismo, né? E os liberais clássicos, né, liberais não no sentido o que é aqui nos Estados Unidos, Canadá, mas sim o liberalismo clássico, né, ele se equivale hoje ao libertarianismo minárquico, né, que prega pela existência mínima do Estado. Né? Eu só queria deixar isso claro para as pessoas. Mas você rechaça, tipo, liberal social, liberal clássico, liberal... Não. Porque eu me considero o que seria uma liberal social, entendeu? Eu acho que o Estado tem que agir para... É o que dizem, é quase uma frase pronta já dos liberais que pelo menos eu convivo, que são... o Estado entra para regular as falhas de mercado. Entendeu? Se está muito ruim, um grande exemplo que a gente pode dar é um fenômeno que começou vamos supor... A gente pode citar várias coisas. Porque eu sou positivista, não tem como, eu sou advogada. Então, assim, eu entendo que seja um debate muito distante, mas eu entendi o que você está falando. Eu só acho que, assim, a divisão do libertarianismo é essa, mas a do liberal é bem mais ampla, entendeu? Tem o liberal social, tem o liberal clássico, tem o liberal progressista, tem uma série de liberais por aí, tem liberal igualitário, que é Rawls e tal. Então, assim, é uma galera que tá por aí e que ela tá muito bem embasada, entendeu? Temos Bob, temos Rawls, temos Friedman, foi a pessoa que ele usou uma ideia de Thomas Paine e adaptou de uma forma muito melhor, a meu ver, que não, peraí, a gente pode até dar uma ajudinha pra galera, mas não precisa ser uma ajudinha pra todo mundo. A gente ajuda quem precisa, entendeu? Então eu acredito, e ele mesmo deixava isso bem claro. O que ele falava? Olha, essa aqui são minhas ideias pra agora, tá? Pode ser que com o passar dos anos as coisas mudem e elas renovem-se, sabe? Sejam alteradas e elas... Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, entendeu? Se uma coisa estiver dando certo, a gente não precisa deixar de usar só porque ela vai ser contra o que Mises ou Hayek ou pessoas mortas, entendeu? Eu acho que é isso que faz um pouco de diferença, assim, no final do dia. Eu Mariana,
eu não tenho religião, eu não gosto de me prender a nada que não seja, no máximo, a Constituição de 88 do Brasil. Então, tirando isso, eu tento ver o que vai ser bom ou não, entendeu? Se uma proposta vier da esquerda ou da direita, eu vou olhar e vou ver e vou escutar a opinião de especialistas, entendeu? Por exemplo, não são todas as propostas dos democratas que eu apoio. Eu acho a Warren uma aberração, entendeu? Eu não gosto dela, eu não gosto nem um pouco dela, inclusive. Eu gosto de uma linha mais que é bem... São os centristas, né? Chamados de centristas pela mídia, né? Pela The Economist, pela uma série de mídias. Então, assim, eu acho que é aquilo. O liberalismo é amplo, sabe? Não é só a escola austríaca. Inclusive, existem vários economistas que sequer usam a escola austríaca. Tem até um debate entre a galera de Chicago. Então, assim, é um tema muito amplo. A gente pode até fazer uma live depois só para falar dos conceitos, mas é bom deixar claro que eu não estou aqui dizendo que o Biden e a Kamala são os liberais. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, sendo clássico ou não, sendo conservador ou não, eu, Mariana, escolheria ele. Ele me soa mais próximo do que eu acredito que é o liberalismo e do que eu li, entendeu? Não porque ele é um liberal, mas porque o Trump é muito péssimo, entendeu? Então, assim, sabe quando às vezes não é que a pessoa é muito boa, é que a outra que é muito ruim? Então, é aquele velha história do escolhi o menos pior. Uhum. Claro. Gente, deixa eu só fazer uma porque eu vou ter que sair, Hélio. Então, na hora de encerrar, né? Já tem mais de quase 3 horas de debate. Daqui a pouco vai dar meia-noite, a gente tá aqui. Vou só citar. Só cada um das suas considerações finais, pode ser? Mas deixa ele falar, tadinho, porque a gente monopolizou agora. Eu ia falar, na verdade, eu vou falar 2 frases e vou até sair, já que eu preciso sair mesmo. Até peço desculpas, agradeço ao Lucas pelo convite para estar aqui mais uma vez. Já é a 2ª ou 3ª vez que eu estou com o Hélio também, sempre muito bom, muito didático, muito preciso, muito conceitual. Mariana, é a primeira vez que nós estamos aqui juntos, mas espero que se repita. Não leve aí as discordâncias para lado pessoal. Não levo. Por isso que eu falei naquela hora, que era pra gente já zerar ali, porque eu não gosto de guardar a mágoa. Eu já falo logo, a gente se resolve e se bobear, fica até amigo, porque eu já sei que você é bruxão também. Eu sou bruxo também, tudo bruxo. Então era isso, são só os conceitos mesmo. O Hélio citou a frase do Ben Shapiro, os fatos não ligam para os seus sentimentos, e aí eu só queria citar a frase do John Adams, os fatos são coisas teimosas, eles persistem. Então é isso, agradeço a todos aí pela conversa, muito obrigado. Em breve devemos estar juntos novamente. Obrigado. Eu agradeço a sua presença.